viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vinda, minha amiga, minha irmã querida, que acompanha aqui os nossos estudos nessa playlist Religião dos Espíritos, em que o Emmanuel pega uma pergunta, um pedaço de pergunta aqui do Livro dos Espíritos e vai nas reflexões com frases curtas, mas que levam a gente a fazer pensamentos longos, aqui no nosso Religião dos Espíritos, um livro de 1959, quando ele se mudou para Uberaba, para a gente poder pensar a respeito do que fazer com esse conhecimento. Porque às vezes nós temos conhecimento e não usamos direito. Então, nessa mensagem que foi psicografada no dia 10 de abril de 1959, o Emmanuel pega a questão 716 aqui do Livro dos Espíritos e faz a reflexão para nós. E ele deu o título de Muito e Pouco. Parece um negócio meio filosófico, mas pense aqui comigo. Quantas vezes você teve que decidir, olhando aí para o seu orçamento familiar, o que era necessário, o que era supérfluo? Quantas vezes numa festa, numa comemoração, você olhou para aquela mesa fartíssima, cheia de novidades e teve que decidir o que você poderia e o que você não deveria comer e aquilo que você não poderia mesmo, porque ia te fazer muito mal. Então é lógico que decidir entre o que é necessário e o que é supérfluo faz parte do viver na Terra. Faz parte do amadurecer na Terra. Mas aí o que acontece? A gente muitas das vezes acha assim, não, quanto mais eu tiver, mais eu vou ter tranquilidade, felicidade, prazer de viver, eu vou poder curtir à vontade, eu vou poder satisfazer todos os meus desejos, eu preciso ter muito, normalmente é muito dinheiro, aí eu entro muito ali. E aí a gente vê muitas pessoas que às vezes não têm nada, que ganham seu saláriozinho ali, mas que estão trabalhando o tempo todo no bem, fazendo tudo, ajudando aos outros. Então não tem necessidade de tanto din-din assim para a gente fazer o bem, não é verdade? Mas olha só, o que Kardec pergunta aos espíritos? O que os espíritos respondem aqui no Livro dos Espíritos? Que deram margem para que o Emmanuel fizesse essa reflexão do com muito, eu às vezes não faço nada, e com pouco eu posso fazer o pouco que já vai me elevar. Essa é a ideia. Porque tem gente que acha que com pouco tem que fazer muito. E aí não dá, se frustra. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, se olhar ali para o seu orçamento e entender que você pode tirar um supérfluo aqui, um outro supérfluo ali, vai sobrar uns trocadinhos, já dá para, pelo menos do ponto de vista da caridade material, fazer alguma coisa de boa. Se você olhar para o montante do seu tempo, abrir a sua agenda, perceber algumas coisas que você está desperdiçando tempo, aquele monte de maratona de série que às vezes já é repetida, né? Ou então vale a pena ver de novo aquela novela que já passou, que assistiu. E aí você tirar esse tempo desperdiçado, vai ver que vai te sobrar tempo. Do pouco tempo que você tem para fazer o bem. E é bem por aí que o Emmanuel vai querer conversar conosco. Mas antes a gente precisa conhecer aqui a mensagem dos Espíritos, o pensamento dos Espíritos. Então Kardec, na 716, vai perguntar para a gente assim: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Aí eu já vou fazer uma pausa aqui, que é para a gente poder prestar bastante atenção ali naquela pergunta, porque Kardec está se dirigindo à questão do corpo. O do comer em excesso, o do dormir em excesso, ações supérfluas ou excessivas, ações necessárias para a manutenção da vida no corpo físico. E aí, olha a sabedoria do Emmanuel. Ele expande isso para um uso moral do ter, tanto material quanto do ter tempo. Mas olha só o que os espíritos respondem, que aí vai fazer a gente filosofar, o que os espíritos respondem à pergunta que o Kardec fez. Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém,
Os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Meu Deus, dava para parar e fazer um longa, nem um curta, só com essa resposta aqui. Talvez até vire mesmo um curta lá na outra playlist. Mas olha só que coisa interessante quando os espíritos dizem assim, a criatura é insaciável. A natureza diz mesmo, vamos pensar aqui em termos de comida. Às vezes o indivíduo está lá num banquete, ele come, 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 ele se sente pesado, pesada. E aí diz assim, não, eu não posso comer mais nem aquela empadinha. Ai, mas eu quero tanto, eu gosto tanto daquela empadinha. Aí vai lá e come e passa mal. Então é a natureza dizendo para nós qual é o limite. Mas a gente o que faz? Pelo vício, pelo excesso, a gente extrapola o limite e aí depois sofre. E aí, olha só que coisa mais engraçada e mais interessante, que eu tive a oportunidade de ver isso em loco, de observar algumas pessoas com a questão do vício. O vício, ele deturpa a nossa visão do que é necessário e do que é supérfluo. Por exemplo, o dependente químico, ele acha que é necessário ter acesso à droga. E é supérfluo, às vezes, tomar leite, se vestir, tomar banho. O viciado em álcool, a mesma coisa. O viciado do tabagismo, a mesma coisa. E olha só que coisa interessante, o viciado em compras. Recentemente eu tive a oportunidade de observar uma pessoa que é viciada em compras. Então o que essa pessoa faz? Ela começa a botar defeito nas coisas antigas que ela tem para justificar comprar uma nova. Ou então, exatamente como um vício, ela começa assim, não, eu vou diminuir a quantidade de comida que eu compro para poder comprar as outras coisas supérfluas que ela quer. A roupa, a sandália, o eletrodoméstico. Então, o vício cria necessidades que não são reais. Comprar objetos é mais necessário do que comprar comida. Comprar a garrafa de álcool é mais necessário do que comprar o leite para o filho. Comprar o maço de cigarro virou mais necessário do que alimentar o seu corpo. Comprar o alface para salada, por exemplo. Então a gente fica muito atento, porque essa ideia de necessário e supérfluo é um aprendizado. Então para aí, põe seu orçamento, vamos pensar no dinheiro, põe seu orçamento e verifica o que é necessário e o que é supérfluo, e a gente normalmente vai ver que tem muito supérfluo consumindo o nosso orçamento. No tempo a mesma coisa. Mas aí vem o Emmanuel. A gente às vezes acha que tem necessidade do que não tem necessidade. E aí começa a dizer assim, não, eu não faço tanta caridade quanto eu posso, porque eu não tenho os recursos materiais, eu não tenho tempo para ajudar as pessoas, porque eu tenho que trabalhar muito. Então eu não posso conversar com aquele amigo, com aquela amiga que está passando por um momento difícil, eu não posso visitar o meu amigo, minha mãe, meu pai idosos, lá na casa deles, porque eu tenho muita coisa para fazer. A gente consegue, encaixa aí o tempo possível, o tempo necessário, o tempo que não gere ansiedade. A quantia que não gere endividamento. Mas aí vem o Emmanuel. Então, às vezes, a gente reclama que não faz porque tem pouco, e muita gente que tem não faz porque está preocupada com outras coisas, porque nem se preocupa em ter empatia com quem não tem. É por aí que o Emmanuel começa, olha só. É na bênção do pouco que rasgas de imediato a senda ideal para o sol da alegria. Enquanto o muito é constrangido a sopesar responsabilidades maiores no campo dos compromissos que envolvem o bem geral, podes, com o fruto do teu trabalho, semear a divina felicidade que nasce do coração. Então, nesse primeiro slide, o Emmanuel vai fazer esse paralelo, esse confronto entre aqueles que alegam que tem pouco, aqui estamos falando da caridade material, tá? Aqui, essencialmente, se fala da caridade material, mas que a gente pode extrapolar também para o uso do nosso tempo. O nosso tempo para a caridade moral. Mas vamos ficar com o Emmanuel aqui. Então ele diz assim, olha, é tendo pouco que a gente aprende a administrar e por isso, abre caminho para a senda de iluminação. Enquanto aquelas criaturas que têm muito estão preocupadas em manter, estão preocupadas em multiplicar, estão preocupadas em atender às necessidades materiais daqueles que estão subordinados a elas, então elas têm dificuldades. E aí vamos dizer assim, olha, você pode, com o fruto do teu trabalho, é só toda a propriedade lícita é aquela que foi adquirida como fruto do trabalho, minha gente.
E aí, com o fruto do nosso trabalho, com o pouco que a gente ganha, cada um tem o seu referencial de pouco de muito, nós vamos conseguir, como está ali, semear a divina felicidade. Tá? Isso é interessante. Eu semeio bem e me sinto feliz, me sinto satisfeito de fazer o bem. Aí, olha que frase fantástica, que parágrafo fantástico. Dentro do pouco que te limita à existência, atenderás, desse modo, às necessidades que hoje, aparentemente sem expressão, quais sementes desvaliosas serão de futuro verdadeiras messes de talentos celestiais. Então, olha só, é esse pouquinho. Daria até para botar o título Pouco com Deus é Muito, mas a gente já usou isso em um curta e eu não quero tocar nesse ponto agora não. Mas é o que o Emmanuel está dizendo ali, olha, com o nosso pouquinho que limita, que não me permite fazer toda a caridade material que eu gostaria, eu vou escolhendo o que fazer corretamente. Eu vou fazendo render. Não tem aquelas pessoas que têm uma habilidade danada de fazer render o seu salário e atender às necessidades da família e não deixar nada faltar? Pois é. Aqui é atender às necessidades da caridade. Só que a gente fica assim, mas isso é tão pouquinho. Mas contribui para metade de uma cesta básica, eu queria dar uma cesta básica inteira. Mas olha o que o Emmanuel diz ali, gente, é com essas sementinhas, é com esse pouquinho que a gente consegue fazer, equilibrando os nossos orçamentos, que a gente vai semear as sementes valiosas. E aí messe é aquele campo produtivo. Então, das sementinhas que eu jogo hoje, eu vou produzir um campo muito fértil, muito interessante para o trabalho do bem. E depois isso vai contentar o meu coração, isso vai me alegrar. Então o Emmanuel vai fazer uma lista das coisas que nós podemos solver. Olha só, é assim que solucionarás modestas despesas de conteúdo sublime, quais sejam o copo de leite para a criança necessitada, a sopa eventual para os que passam sem rumo, o remédio para o doente esquecido, o socorro fraterno às mães caídas em abandono. Eu vou até fazer uma pausa aqui, porque é interessante o que está o Emmanuel dizendo lá em cima. Ó, a gente vai solucionar modestas despesas, mas que tenham um conteúdo sublime. Porque pensa bem, para a criança que está com fome, aquele copinho de leite, aquele achocolatado, que às vezes a gente compra um achocolatado bem horroroso, né? Mas aquele achocolatado não vai ser a diferença entre um dia infeliz e uma manhã em que pelo menos a barriguinha está forradinha ali? Vai. Então, para nós pode ser pouco, mas para a criança é muito. A mesma coisa com a sopa eventual. Lembra que esse livro é 1959. Toda a casa espírita praticamente tinha o serviço da sopa fraterna, que era a ideia de produzir na própria casa alimento para distribuir às populações mais carentes. Então o Emmanuel tem que falar para aqueles que estavam lendo e ouvindo no primeiro momento. Então ele fala da sopa. Hoje em dia a gente ainda continua tendo, ainda tem necessidade, ainda tem população em condição de rua, que a gente tem necessidade de levar algum alimento. Mas, para aquela pessoa que recebeu aquela sopa naquele fim de semana, eu lembro da primeira casa espírita em que eu trabalhei, tinha o serviço da sopa, pelo menos aquele sábado, aquele fim de semana, porque a sopa era distribuída num sábado, e o pessoal ainda levava numa latinha de leite em pó antiga, que tinha tampa, que era bem vedada, para a noite e provavelmente até para o almoço de domingo. Aquela sopa, cheia de legumes, com alguma carne, mas era substanciosa e era cheirosa e gostosa, tá bom, gente? Mas é interessante a gente perceber isso, porque assim, a sopa, para quem recebeu é muito, para quem está doando pode ser pouco. O remédio a mesma coisa, aí vem o socorro fraterno às mães caídas no abandono. E aquela época tinha muito, né? O marido rachava fora, a mulher ficava sozinha cuidando dos filhos, isso é muito complicado. Mas o Emmanuel vai prosseguir. Ele vai fazer uma bela lista e vai apresentar uma conclusão se a gente atender alguns itens dessa lista. Olha só. O agasalho singelo aos hóspedes da calçada, o prato adequado ao enfermo difícil, o colchão que alivia o paralítico em sombra, a lembrança espontânea que ampara o menino triste, o concurso silencioso, conquanto humilde, em favor do amigo hospitalizado, o serviço discreto às casas beneficentes, o livro renovador ao companheiro em desânimo,
a gentileza para com o vizinho enjaulado na provação, a cooperação indiscriminada a esse ou aquele setor de luta. Não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir. É esse ponto. Vou deixar os 2 slides aqui para a gente poder ver que a primeira parte ali, ó, em cima, ela tem uma série de coisas materiais ainda, referente até ao anterior, da sopa, do remédio, do auxílio à mãe, né, o agasalho, o prato, o colchão, beleza. Mas quando ele entra na lembrança espontânea, já é caridade moral. No concurso silencioso, dá ouvido para o outro desabafar, já é caridade moral. Tá? O serviço discreto, ó, discreto, agora o slide de baixo, discreto, não fica fazendo selfie, colocando no WhatsApp, no Facebook, onde for, que você está entregando cesta básica, que você está fazendo caridade, que você foi participar da sopa na casa espírita. Faz isso não. Serviço discreto. Às vezes a gente sabe que alguém está deprimido, que alguém está passando, manda uma mensagem. Hoje em dia não tem um livro para mandar, manda uma mensagem eletrônica, pega um texto do WhatsApp, tanto texto bonito disponível aí, tantos cartõezinhos. Ah, deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda. Lá no site Saga das Almas, a nossa querida Sâmia Awada tem os cartõezinhos Amar-se-é. Vai lá e compartilha com um amigo, manda para eles. Isso vai ajudar bastante. Você vai ver, ó, na descrição aí o link que vai levar direto lá para o Saga das Almas, para você pegar o Amar-se-é, os cartõezinhos. Lembrando, há muito tempo atrás tinham as figurinhas do Amar, ela fez o Amar-se-é e manda para a pessoa que está tristinha, nesse lugar do livro ali, que às vezes o livro físico a gente nem tem disponível. A gentileza com o vizinho, a cooperação para qualquer um, quem está precisando de ajuda a gente vai lá e ajuda, mas o alerta. Isso tudo a gente pode fazer com pouca coisa, pouco dinheiro. Algumas coisas da caridade moral, então, são só com o tempo que a gente tem. Em vez de ficar lá passando figurinha, vendo fofoca no Facebook, vai no Amar-se-é do Saga das Almas e manda alguns cartões para as pessoas que a gente sabe que estão passando por um momento difícil. E elas vão se sentir melhor. Ou então pega um dos poemas da Sâmia e manda para as pessoas ouvirem e se sentirem alentadas. A gente dá um quentinho no coração. Ou quando a gente lê, ou quando a gente vai lá no YouTube em que a Sâmia está lendo para a gente um dos seus poemas. É maravilhoso. Isso pode levantar o astral de alguém. E a gente não precisa ter dinheiro nenhum. E o Emmanuel Indarder está aqui, ó. Não espera ter muito, porque daí diz assim, quando eu acertar na loteria, eu vou montar uma instituição de caridade. Vai nada. Vai querer viajar, gastar consigo e acaba não fazendo nada, porque a gente é muito egoísta assim. Então, olha que coisa interessante essa questão. Não esperar uma cruz dourada ou uma cruz de ouro para sair fazendo bem. Sai e faz o bem logo. Agora, tem outra coisa. E o pessoal que tem e não faz? A gente vê assim, nossa, fulano é tão rico e ele não faz e não ajuda. Calma lá, cara pálida. Cuida da ajuda que você já pode fazer. Eu tenho que cuidar da ajuda que eu já posso fazer. E eu faço e olho para a gente poder fazer todo o bem possível. O impossível não dá para fazer ainda, deixa por conta de Deus. Mas o possível a gente já pode colaborar com ele, a gente já pode colaborar com Jesus aí. E aí, para finalizar essa reflexão, para ajudar a gente a caminhar um pouquinho mais, o Emmanuel vai concluir com esses 2 alertas. Olha só. Lembra-te que os chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do muito, nem sempre podem auxiliar sem delongas, presas que são de suspeitas atrozes na defensiva dos patrimônios que foram chamados a manobrar na extensão do progresso. Ora por eles, ao invés de reprochar-lhes a hesitação e a conduta, porquanto se tens amor, sairás de ti mesmo com o pouco, abençoado que o Senhor te confia, e de pronto obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. E é isso que a gente tem que entender. Não dá para ficar olhando o que o outro não faz. Ah, o outro não faz, eu também não vou fazer. Aí a gente acaba não vendo o mundo melhorar. Então a sugestão é reconhecer que às vezes até as pessoas muito abastadas estão ali, ó, cheio de suspeitas. Será que as pessoas estão próximas de mim porque eu estou fazendo bem ou porque eu tenho dinheiro? Tem gente que é assim. Então é lógico que o melhor seria fazer a beneficência escondidinha, né? A beneficência discreta. Mas muitas vezes essas pessoas estão ocupadas em manter, em gerir e tudo mais. E às vezes é só um julgamento nosso mesmo, tá?
Às vezes você tem uma pessoa que é abastada, que a gente pensa que ela não faz nada, e ela está fazendo um monte de coisa, só que não está alardeando. Um exemplo que a gente tem disso, e que deixou muita gente de cara vermelha, era o nosso Ayrton Senna, lá do passado, já desencarnado, em 1994, em que só se descobriu o bem que ele fazia com o dinheiro que ele ganhava depois da sua desencarnação, porque enquanto estava encarnado ele não alardeava nada não. Parecia lá andando de jet ski, parecia um playboyzão. E quando se descobriu depois que ele muito generosamente e muito silenciosamente fazia o bem. Tanto que estão aí as continuações, estão aí os trabalhos, principalmente focados na educação até hoje. Então não vamos ficar julgando os ricos, não. Não vamos ficar julgando quem tem, até porque não adianta nada eu apontar o dedo para o outro e eu também não faço. Ah, o fulano não faz, então é por isso que eu não faço. O egoísmo só aumenta o egoísmo. E aí o que o Emmanuel sugere? Se são pessoas que estão equivocadas, oremos por elas e entendamos que elas estão prisioneiras. Mas do nosso lado, com o pouco que a gente tem, a gente já obedece. A gente já atende ao chamado. Ali está falando do chamado do Senhor, mas é ao chamado para fazer o bem, para o progresso, porque só vai ter progresso onde existir amor. Temos exercitado o amor? Eu tenho exercitado o amor, eu tenho que me perguntar isso todo dia. Tenho me exercitado o amor suficiente? Você, meu amigo, minha amiga, tem exercitado o amor suficiente? Você, meu irmão, tem feito todo o bem que pode, sem gastar dinheiro, até fazendo a caridade moral, ouvindo, aconchegando, abraçando, mostrando que você está presente, mesmo com aquela criatura que está morando lá em outro estado. Diz assim, olha, hoje eu lembrei de você. Sabe? Às vezes nós temos um trabalhador que trabalha muito e a gente não se preocupa, diz assim, ó, puxa vida, muito legal, eu lembrei de você hoje. Teve um momento que eu tive que passar por isso e olha que tinha uma diferença de 4 horas de fuso horário. Eu assisti a um vídeo aqui no Brasil, falando muito do trabalho de Pedro e tudo mais, e mandei para um amigo lá na França, porque ele vem se esforçando muito e lá num ambiente muito mais árido, muito sozinho. Então, vamos fazer o bem que a gente pode, sem ficar criticando muito os outros. E aí a gente vai sentir a satisfação de perceber que muito faz aqueles que têm pouco. Pouco dinheiro, pouco tempo, mas muito amor. Amor aos outros, amor a si mesmo, amor a Deus, amor a Jesus. Eu espero, com muito amor, que você tenha gostado desse nosso vídeo, dessa nossa reflexão aqui sobre o texto do Emmanuel, baseado aqui no texto do Livro dos Espíritos. E se gostou e ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí no canal. Me ajuda a mandar essa mensagem mais longe, acionando o sininho para receber as notificações, deixando o seu like, comentando, isso dá engajamento. Mas não estou procurando só engajamento. Eu estou entendendo que se essa mensagem aquecer o seu coração, ela também pode aquecer o de outras pessoas. Então eu te peço, faz se quiser, mas se você gostou e te foi útil, pega o link dessa mensagem, desse vídeo e manda para as pessoas que você conhece. Compartilha nas suas redes sociais. Assim você e eu vamos levar essa mensagem do Emmanuel e dos Espíritos bem mais longe para alcançar outros corações. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!